Ok, pessoal, estamos aí então ao vivo na nossa fanpage de marketing. A gente convidou o âncora da Band News, professor Mega Power Plus, Choptura de comunicação de várias faculdades, universidades de Curitiba, no Brasil inteiro, professor premiado, pessoal que acompanha o professor Felipe nas redes sociais, sabe que ele ganhou vários prêmios, todo ano ganha prêmio, eu já não sei mais quantos prêmios o homem tem, ele pode falar um pouco para a gente da sua formação. Nós vamos falar hoje sobre fake news aqui conosco, Felipe Armata, também conhecido como Armito. De onde vem isso? Isso é novo? Surgiu com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram? De onde vem isso? O que é? Então, assim, se a gente for discutir um pouco, né, a ideia de fake news, é um termo novo, né, que é usado recentemente, mas até antes de explicar fake news, acho que vale dizer já que não há um consenso com relação ao tema, né? Se você for olhar principalmente os principais eventos de jornalismo ou que vão discutir comunicação, já nem usam mais o termo fake news. No Brasil, a gente usa o fake news, mas por que não é usado o termo fake news? Se for, por exemplo, lá o Congresso de Jornalismo Investigativo, que a Abrage tem no Brasil e tudo mais. A discussão é que você não deve usar o termo fake news, porque se é fake, não é news, né? Então, uma relação que você tem que intimamente estar ligado, se é notícia, entre aspas, passou por caminhos de apuração, passou por caminhos de checagem daquela informação. Então, se é falso, nunca foi uma notícia, né? Então, claro que o termo popularizou, mas dependendo de onde você olha, pode aparecer já essa discussão com relação ao tema. O que você tem? Claro, a notícia falsa, né? Não há uma grande explicação mágica além disso, mas o que a gente tem é uma grande proliferação de notícias falsas. Então, assim, sempre houve o boato, a informação incorreta e tudo mais. O que a gente tem é que com a capacidade das pessoas de usarem a internet, a grande pulverização que houve com relação aos meios de comunicação, da gente pensar, é que há alguns setores da sociedade que não se sentem representados pela mídia, né? Não se sentem representados pelo jornalismo, pelos principais jornais. Esses setores é o que acabam bombando fake news, porque eles falam assim, opa, alguém me representa, alguém está vendo que estão invadindo ali, não sei o quê. São pautas que até por um pouco de delírio não estão no dia a dia da comunicação. Então, acho que é mais um elemento que ajuda a pensar fake news também. Nós observamos, muito se fala assim, as formigas têm megafones, a citação da cauda longa lá do Chris Anderson, falamos bastante sobre isso. As pessoas hoje têm o poder de manifestar a sua opinião. Você mencionou muito bem aqui sobre a questão da democratização da informação. Hoje, assim, existe o jornalista, a formação do jornalista, tudo certo. Os principais teóricos que vão discutir internet no começo dos anos 2000, eles são muito esperançosos. Principalmente o Levy, se você for olhar, o Pierre Levy sempre vai falar de cybercultura, ele fala assim, agora a gente tem a inteligência coletiva, a gente pode se comunicar, a gente pode melhorar, as coisas boas podem acontecer. Essas coisas boas aconteceram. O que aconteceu e que a gente está vivendo, que acho que agora estourou, é o outro lado dessa história, que também tem o lado ruim, né? Então, é a não checagem de informação, é publicar coisas sem saber direito o que está falando, é um discurso de ódio, é falar mal das pessoas. Então, por isso que eu vejo que é uma pré-adolescência. Mudou o modelo, no começo a maioria dos autores eram muito entusiastas e, em compensação, agora está vendo o lado negativo disso. Então, se eu falei de um autor que é um autor positivo, né, o Levy sempre vai falar de uma forma entusiasta da internet, eu gosto muito do Levy, por sinal, é um autor bacana. Então, se você for ler o Volton sempre vai ser o lado negro da força, vai falar assim, eu avisei, a internet tem problemas, né? Então, eu acho que a melhor definição do que você falou é pré-adolescência, de estar aprendendo com rispidez, até no caso com um pouquinho mais né, segurar um pouquinho mais forte, né? Pegar muita coisa no WhatsApp dele, falando assim, olha lá, vocês têm que denunciar isso, olha isso que aconteceu, vocês da mídia não mostram e tudo mais. E o Boechat tinha uma resposta que era muito boa e que eu acho que tem a ver com essa ideia do pesar na consciência e de puxar firme. Ele sempre falava assim, me respondia para a pessoa que mandava alguma coisa fantasiosa para ele, ele respondia assim, eu posso dar essa informação no ar atribuindo ao teu nome, que você é o responsável por isso? Nunca nenhuma pessoa falou que poderia, né? Então, a gente pensar que quando a gente passa, tem conceito. Eu quero aqui, só que aquela pessoa que está dentro daquele grupo está num outro grupo também. E essa pessoa assim encaminha essa informação sem a veracidade ou sem a autenticidade. O que eu diria, a capacidade de viralização é jamais vista, né? Então, assim, sempre você da informação. Bacana, professor. Uma frase do Felipe, pode anotar. O WhatsApp não é o churrasco da família. Não é o churrasco da família. Pode postar no seu Twitter, no seu Instagram lá. Felipe Armata, a data de hoje, tudo certinho, já registra. Rapidinho aqui, o Eduardo Queiroz. Olá, fui aluno do curso. Assim que terminei a faculdade, montei minha agência. Show de bola, parabéns. Estou no mercado há 5 anos, já quero a pós em marketing político. Ainda tem na grade da faculdade? Um abraço a todos, estou muito satisfeito com o curso. Obrigado, ficamos felizes, Eduardo. Lembrando que o curso de marketing da Uninter é conceito 5 pelo MEC, tá? É um curso que agora, em 2019, ele entra com uma grade super atualizada,
vai ser um curso com muita flexibilidade, 50% das disciplinas o aluno poderá escolher as disciplinas de acordo com a região que ele está atuando, ele pode escolher as disciplinas que têm mais a ver com a sua realidade. Então, está bem bacana, bem legal, está bem interessante. E sobre o curso de pós em marketing, sim, existem alguns cursos, né, dentro do contexto de curso de pós e extensão da Uninter. Eu vou depois aqui marcar os coordenadores de pós, e o Eduardo pode entrar direto em contato com a professora Aline, a professora Cláudia Garcia, a professora Alexandre, os professores de pós, o professor Jorge Bernardi, que é nosso vice-reitor também, que cuida lá dos cursos de pós, a professora Débora Veneral. Eu vou marcar algumas pessoas aqui, né? O pessoal que estiver assistindo vai ficar sabendo ali quem são as pessoas relacionadas a cada curso, fica mais fácil para você se localizar. Belezinha? Obrigado, Eduardo, valeu mesmo. Rafael Macedo, é o Vento? Se for o Vento, vamos conversar, doutor Vento. José, um abraço, Vento. José, meu ex-aluno, dele é Vento, famosão. José Antônio Souza, Débora de Paula Nunes, acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Professor, dando sequência, a questão da fake news surgiu. Da fake news que não é fake news. Né, que não é o termo popular, mas se você for pensar na origem, vai se dizer que nunca foi fake news, porque se é news, não é fake, né? Mas disso se originou a chamada pós-verdade. Eu até falaria o inverso. Eu acho que é a pós-verdade que dissemina, não gera, mas dissemina fake news. Pós-verdade, se você for dar uma olhada, é um conceito muito recente que, para mim, está assim, estritamente ligado com fake news. Pós-verdade é um termo cunhado pelo dicionário de Oxford no fim do ano de 2016. Oxford todo ano coloca uma palavra do ano. Então, assim, em outros anos já foi, por exemplo, selfie. Quando selfie era a grande novidade, ele sempre coloca uma palavra nova que representa a sociedade. Em 2016, Oxford colocou pós-verdade como termo do ano. E aí eu acho que já era entender um pouco do que estava acontecendo na sociedade. O que Oxford diz? Oxford diz que a pós-verdade é quando as nossas emoções, os nossos sentimentos são mais importantes que os fatos, né? Parece loucura o exemplo que eu vou te dar, mas é mais ou menos assim. Digamos que eu gosto de verde e eu não gosto da cor preta, né? Estou usando a cor preta não por racismo, mas porque eu vou usar você como exemplo. Então, assim, eu não gosto da cor preta. Eu estou vendo que claramente você está com uma camisa preta. Então, isso é uma informação. Não tem como eu negar isso. O fato é o fato. O Aquiles está com uma camiseta preta. Mas eu não gosto da camiseta preta. E eu falo assim, não, o Aquiles está de verde. Aí você fala assim, é impossível o Aquiles estar de verde. Eu falo assim, não, mas eu gosto de verde, então o Aquiles está de verde. Quando eu uso esse exemplo, parece um exemplo bobo, mas pós-verdade é isso. É quando o que eu acredito vale mais do que o fato. E é isso que faz disseminar fake news. Então, assim, quando eu acredito que alguma coisa está acontecendo, por mais louco que aquilo pareça, como a camiseta preta ou a camiseta verde, eu dissemino para outras pessoas disseminarem também. E eu acho que isso tem a ver com fake news, né? Então você fala assim, fulano de tal fez tal coisa, o candidato está ligado a tal partido, o candidato está ligado a não sei o quê. Aquilo, no fundo, não é verdade, não tem um fato concreto, mas o fato de eu acreditar naquilo, dessa ideologia ter a ver comigo, eu repasso. Ou questões de costumes, né? A gente está vivendo um momento de muita discussão de costumes, né? Do que pode, o que não pode, minorias. Então, assim, eu não gosto de determinada crença e tudo mais. Então, eu não tenho certeza se aquilo é um fato, mas eu compartilho porque aquilo é o meu sentimento. Isso é pós-verdade. E o sentimento vale mais do que o fato. E quando alguém dissemina uma fake news, no fundo é isso que a pessoa está falando. Ela está falando assim, olha, esse sentimento aqui só pode ser verdade. É claro que estão invadindo o Brasil por não sei o que e tudo mais. Então o sentimento... Os médicos. Exatamente. O sentimento vale mais do que o fato. O que isso gera? Isso gera um momento muito complicado que, no fundo, as pessoas estão interessadas em fã-clubes. Não me interessa o fato dói, às vezes é ruim o que acontece, mas o fato é o fato. As pessoas preferem ter o fã-clube de alguém que diz alguma coisa legal para aquela pessoa do que contrapor o fato para valer, né? Isso é bem complicado. E nós observamos isso, a ideia aqui não é incentivar polêmica em relação à política, mas isso aconteceu há poucos dias, né, na eleição, de uma forma muito clara. Conseguimos colocar exemplos da política, gostaria de falar exemplos de fatos, dos dois lados, três lados, de todos os lados, né, envolvidos, mas também gostaria de falar sobre como isso pode influenciar o dia a dia do Black Friday, por exemplo, como isso tem uma relação com a Black Friday, alguma notícia que a pessoa disseminou e assim por diante. Mas primeiro, a questão política, né? Como que você viu isso acontecer agora na eleição? Até porque eu apostaria muito forte que o tema pós-verdade cai no ENAD. Então, com fake news. Com fake news. Mas o interessante agora, para quem está assistindo isso, você vai fazer o ENAD no domingo, pesquise um pouco mais sobre o tema.
né? Você assiste essa entrevista aqui agora, essa palestra, essa live, esse evento, mas desperta um pouquinho de curiosidade em relação às eleições de 2018, por exemplo, o Brasil está dividido em dois fãs-clubes, vamos imaginar assim. Foi mais ou menos nesse sentido que a eleição aconteceu o tempo todo. Nós temos o tema da pós-verdade, fake news, vários temas que estão em evidência, e eu apostaria nesse tema da fake news na questão do domingo, assim, se eu pudesse, né, apostar, logicamente. E fale um pouquinho sobre essa eleição. Quais são os exemplos ocorridos de pós-verdade nessa eleição, que você percebeu, assim, que foi debatido lá na Band News? O que a gente pode perceber é que a eleição no Brasil não é uma eleição isolada. Então, o que a gente está recebendo e vivendo agora, que a gente viveu nas eleições de 2018 no Brasil, já é reflexo de coisas que aconteceram em outras eleições. Então, por exemplo, quando o próprio dicionário de Oxford coloca o termo pós-verdade cunha, ele vai colocar alguns fatores que fizeram eles cunharem o termo. E, por incrível que pareça, o primeiro fator que aparece é a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016. Então, já em 2016, Oxford coloca que foi uma eleição marcada nos Estados Unidos pela pós-verdade. Então, esse fenômeno que a gente está vivendo agora no Brasil já aconteceu com o Trump lá, e daí, claro, que daí eram outros personagens, né? A Hillary e tudo mais, o Obama, então, muita coisa sendo disseminada por ali na questão de ser falso e na questão de ser fã-clube. O que Oxford coloca depois, a própria saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi um segundo fator que a Oxford coloca como um elemento político que acontece isso, muita pós-verdade, muito fake news rolando aí, e aí a gente chega nas eleições no Brasil, né? E daí eu acho que a gente viveu na prática, né? Todo mundo tinha o WhatsApp aqui, estava acompanhando, e eu acho que a gente viveu algo que não é um fenômeno isolado, é algo que está acontecendo no mundo. Então, no mundo está tendo esse fenômeno, e eu acho que 2018 foi isso no Brasil. O que eu acho que é interessante, se você for olhar as primeiras notícias, assim, do começo das eleições e discutindo isso, iam dizer que fake news e pós-verdade seriam um fator decisivo das eleições. Se você for olhar artigos mais recentes, já é uma discussão um pouco diferente. A própria Folha de São Paulo fez um artigo há umas 2 semanas atrás, falando que o fator fake news foi menor do que se imaginava nas eleições desse ano. Em que sentido? No sentido de não é que o fake news não era importante, mas é que o Brasil já estava dividido. Então, no fundo, os fã-clubes ficavam compartilhando fake news para tentar angariar alguma pessoa de um outro fã-clube. Mas, no fundo, é essa divisão que acaba só... de um outro fã-clube menor, né? De dois fã-clubes grandes. É como se fosse um campeonato brasileiro com 2 times gigantes disputando, e outros que podem, se o empate der certo ali, favorece aquele, favorece aquele. Então, seria nesse sentido. Então, nessa eleição, nós vimos o retrospecto do Trump, vale dar uma pesquisada também sobre a questão das eleições. Eu buscaria, desde a eleição, da primeira eleição de 2008, se não me engano, do Obama. Obama 2008, quando veio do Obama, como ele utilizou as redes sociais, eu acho que daria uma boa pesquisa sobre isso aqui. Deixa eu fazer um adendo bem rápido, desculpe te cortar, mas isso que você falou do Obama é interessante, nessa questão do lado positivo e do lado negativo na internet, né? O Obama, em 2008, quando ele é eleito pelo lado positivo na internet. É uma primeira eleição que o principal elemento dele de campanha foi a internet, ele ouviu as pessoas, conseguiu arrecadar dinheiro por ali. Em 2016, a gente chegou nessa pré-adolescência de volta, que daí o próprio Trump já é o inverso, né? O fake news, a pós-verdade e tudo mais. Ele já achou uma outra forma, não, mas a estrutura já achou uma outra forma de trabalhar nesse mercado, né? Isso, como você mesmo disse, reflete aqui no Brasil, né? Nós podemos falar assim que, se tem lógica, você imaginar que nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, eles estejam um passo adiante em relação a uma fase de... Já estão na juventude, nós estamos na pré-adolescência ainda? Tem alguma coisa assim? Sinceramente, não. Eu acho que a gente acabou vivendo algo muito parecido. Eu acho que é um problema mundial, não é um problema só nosso. Até porque se a gente for olhar as redes, elas vêm de fora, né? O WhatsApp é do Facebook, o Facebook é dos Estados Unidos. O Facebook teve vários problemas, teve que se pronunciar com relação a isso. Muita cobrança em cima do WhatsApp. Então, eu acho que realmente é um fenômeno mundial. Eu acho que a gente não está... Nem sei se é bom estar atrás ou na frente nesse caso, mas eu vejo que é um fenômeno no mundo inteiro acontecendo. Se nós estivéssemos atrás, até aprenderia com os erros dele e tal, mas o que a gente percebe é que todo mundo erra, né? Erra. Ou compartilha. Se você começar a pesquisar agora lá numa disciplina de doutorado, a gente acaba pesquisando, lendo alguns materiais de fora, você começa a perceber, caramba, se traduzir mesmo português literal, é o que está acontecendo aqui, né? Parece que aqui em Londrina que está acontecendo isso. Mas, enfim, eu quero chamar algumas notícias aqui, ó. Nosso professor Elton Schneider está colocando uma notícia, ele diz que não é falsa, bomba, como diz o Zé Simão lá, Buemba, né? Quem gosta da Band News, quem gosta lá do Zé Simão, do Boechat, repara que sempre o Felipe entra lá com as notícias do Paraná, de Curitiba,
com certeza, na sequência ele vai mandar um abraço para os alunos de marketing, vai dar tudo certo. Não é notícia falsa, o professor está falando aqui, o professor Elton, não é notícia falsa. Hoje encerra o prazo para preenchimento do questionário socioeconômico para a realização do ENAD. Então, buemba de novo. Anota, não pode perder esse prazo, gente. Se você conhece, eu não vou fazer o ENAD, tá pensando, mas o seu primo, o seu sobrinho, o seu filho vai fazer, ou você conhece alguém que está fazendo faculdade, mesmo não seja na Uninter, é uma entidade pública isso aqui. Você manda lá no WhatsApp, querido, já preencheu lá, você está fazendo lá na faculdade XY, avisa essa pessoa, hoje é o prazo para preenchimento, isso é nível Brasil, ok? Débora, professor, estou me formando agora em dezembro, qual a melhor pós-graduação você indicaria para dar seguimento? Débora de Paula Nunes, complicado, você dizer qual? Marketing, né? Fazer marketing, eu amo marketing, mas existem outras outras áreas, né, que você pode estudar. Eu precisaria saber, Débora, a sua formação, quais são veja na sua formação as disciplinas que você teve, quais se chamaram mais a atenção e quais você percebe que existe uma tendência de mercado relevante, né, no que diz respeito ao tema. Por exemplo, se você teve lá estatística, gostou de uma disciplina específica de estatística, se identificou muito com isso, curtiu muito, pesquisa um pouco mais sobre isso e veja como está o mercado, e na sequência você pode entrar em contato mais próximo, assim, depois da live, que eu te explico melhor sobre isso. Acesse o site da faculdade, lá você tem as opções, o hall de opções para a sua pós-graduação. Lembrando também que a pós-graduação para 2019, você escolhe também as disciplinas. É a pós-flex, é bem bacana, bem interessante para cada um, né, que está procurando. Aqui, Débora, temos diversas opções. O pessoal da tutoria, a professora Maria e o professor Diogo já estão respondendo lá. Débora, temos diversas opções. Ele já passou o link da uninter.com. A Dayana acabou de entrar. Oi, professor Aquiles, saudades das suas aulas. Deus que ajude. Muito obrigado. Valeu. Também estou com saudade. Em breve nos encontramos. José Antônio de Souza. Professor, obrigado. Muito bom. Valeu. Então, mandando abraço também para o professor Felipe aqui também. Algumas informações, tá? Vocês podem ir deixando o recadinho ali. Na sequência, vou buscando, só para agilizar nosso tempo, que é super concorrida a live da Uninter, nesse horário principalmente, né? Um filme que eu indicaria, não é tão novo, mas é um filme que trata muito sobre essa questão, não necessariamente da fake news, mas é um filme chamado Intrigas, né? Acontece numa faculdade, num college, assim, e um dos bacanas, dos amigões lá, tem a ideia de analisar qual é a consequência de um boato, de uma notícia falsa, aquilo, claro, é um filme de Hollywood, aquilo está numa proporção gigante, pessoas morrendo, aquela coisa toda. Mas é legal você assistir esse filme para você entender, não a origem, mas como que a notícia falsa a vovó falava que quando você joga, né, um travesseiro com espuma, você pode tentar... Essa é uma metáfora ótima para fake news. Você jogou, você pode até tentar pegar, mas já está feito o estrago. Se você nunca recupera. Assim, pode processar, pode brigar, mas não recupera. Teve agora um episódio no governador de São Paulo, Dória, né? Aquele vídeo dele que saiu, não sei se ficou provado que era montagem, não era montagem. Ele nega, né? Ele nega, tal, apareceu isso, aquilo. Mas, enfim, aquilo influenciou, não influenciou, acabou ganhando. Então, isso acaba prejudicando, ou às vezes até vale um estudo para ver se isso não projetou mais ele ainda, né? Como um coitado, uma pessoa que foi, né, sofreu um bullying virtual aí, nesse filminho. Democratização da informação, algumas dicas para as pessoas se protegerem das fake news. Como que, se a pessoa que está assistindo agora, digamos, tem lá uma profissão, né? O que ela não deve fazer, por exemplo? Quais são os... O que eu acho interessante, por que é comum as pessoas caírem, né? Porque as fake news, elas se apropriam da linguagem do jornalismo. Então, se você for ver o jeito que é feito uma manchete, o jeito que é feito um título, o jeito que é feito uma notícia, uma fake news acaba se apropriando muito disso. Então, primeiro vai parecer com a linguagem do jornalismo. Então, é o primeiro cuidado que tem que ter. E aí, outros cuidados que você deve ter é o seguinte, isso é algo bem legal. Muitas vezes uma fake news ela é baseada em algo que é parcialmente verdadeiro. Então, algo aconteceu em determinado momento e as pessoas descontextualizam o resto e criam uma outra informação em cima. Então, não é porque parte da informação é verdadeira que todo o fato que está sendo colocado ali é verdadeiro. Então, isso é um cuidado muito grande que tem que ter com fake news. Um segundo cuidado, o tom exagerado, que é um pouco o que a gente já falou. Normalmente, se você for, independente de qual jornal você gosta, mas lá na Folha de São Paulo, no Estadão, na Gazeta do Povo, em qualquer jornal que você for, se você vê uma manchete jornalística, a manchete jornalística ela é neutra, ela não tem um tom, né? Vai ter lá, vamos falar do Trump, que é alguém de fora do Brasil, mas a gente falar.
vai dizer lá, Trump faz tal coisa. Não vai dizer assim, o melhor presidente do mundo, e nem o pior presidente do mundo. Então, quando há o adjetivo, já é um sinal de que é fake news, porque aí já tem alguma intenção, alguma questão por trás. E um outro fato, que às vezes as pessoas caem em muitas fake news, é olhar a data. Tem muita notícia antiga que as pessoas compartilham achando que é novo, né? Tem até brincadeira, assim, de técnico da seleção brasileira, né? Cai o técnico da seleção, eles colocam lá, Dunga é o novo técnico da seleção brasileira. E você clica, a notícia é verdadeira, tá no portal verdadeiro, mas é lá de quando o Dunga assumiu pela primeira vez, né? Então, a data também é um elemento que é importante você tomar cuidado, né? Então, tom exagerado, parcialmente ser verdadeiro, a questão da data, são alguns elementos que você tem que olhar. E uma outra dica que vale sempre a básica, ela vai estar em outro lugar. Não existe mais informação exclusiva. O exclusivo hoje no jornalismo é algo que dura 10, 15 minutos. Todos os jornais têm as informações. Então, se você tem alguma informação que se vai em todos os jornais, nas TVs, nos rádios, ninguém está dando e aquilo está chegando para você, a chance daquilo ser fake é muito grande, né? Então, você vê se outros lugares como estão se apropriando dessa informação é um sinal. Uma sugestão de site, já que você deu sugestão de filme, né? Tem uma iniciativa aqui no Brasil que é bem interessante, chamada boatos.org, que é um site feito por jornalistas que ele aproveita alguns das coisas que estão circulando como fake news e vai mostrar se é verdade ou não. Então, isso aqui é falso por tal e tal motivo, isso aqui é verdadeiro por tal e tal motivo. Então, é boatos.org. E uma outra sugestão, baseado nessa ideia de fake news, né? O que a gente está tendo é alguns dos principais veículos de comunicação criaram as agências de checagem, né? As chamadas fact-checking. Né? Fact-checking são veículos que estão checando para ver se as informações dadas são verdadeiras ou não. Então, a própria Globo News tem a Fatal Fake, a gente tem agências aqui no Brasil que fazem isso, agências fora do Brasil que fazem isso, e essas checagens de informação são bem interessantes. Então, por exemplo, a gente tem as agências de checagem checando o discurso do político. Então, o político está num debate ao vivo e ele fala, porque no meu governo aumentei o PIB em tanto. E aí vai ser checado e falar, opa, peraí, não é, ou é parcialmente verdadeiro, né? Então, às vezes não é só na notícia, mas no discurso de alguém que está sendo checado, né? Então, essas iniciativas de checagem são bem interessantes. E é legal isso, nós percebemos, agora na eleição, né? Eu via várias vezes no jornal, aparecia, né? Vários jornais, várias emissoras, mostrando lá, fulano de tal, candidato XY falou isso, porém... Esse é o fact-check. Ele falou 2 bilhões, na verdade foram 1.780.000. Então, isso, na minha humilde opinião, melhora até o nível dos próximos políticos. E do debate público. Do debate, até os eleitores com acesso à informação chama mais atenção. Na Band News, me fala um pouquinho do seu dia a dia. Olha nessa lente da verdade, Felipe, fale sobre o seu dia a dia. Por exemplo, nós temos alunos também de curso de jornalismo, farão ENAD também, o pessoal, né, o professor Guilherme, agora que é o coordenador de jornalismo, está em Portugal, fazendo o seu pós-doc, né? E possivelmente está assistindo, um abraço, Guilherme. Guilherme Carvalho, conhece, sim. Guilherme, figuraça. Mas, para todas as pessoas, assim, você tem uma incógnita. Como que é o dia a dia do jornalista lá na Band News? Aqui eles pegam, eu te mando um WhatsApp lá, por exemplo, uma notícia dizendo, tal coisa, o Atlético contratou lá, o Ronaldo Gaúcho, lembra que ia contratar o time outro, contratou, tal, e manda um link para você. Você recebe vários desses por dia. Quando você recebe, você contacta uma agência dessa, você mesmo faz a pesquisa. Como que é o dia a dia? Dá tempo de fazer? Aqui na coordenação do curso, você vai resolvendo tudo que você tem para fazer, fazer um planejamento, mas chega no final do dia, você tem várias coisas que aparecem, né, que acabam atrapalhando um pouco o planejamento. Como que é o dia a dia lá? Assim, eu vou falar um pouco da rotina da Band News, mas com certeza vale para qualquer outra rádio ou jornal, é um pouco que é o padrão do jornalismo. O que eu diria, nenhuma informação é colocada no ar se a gente não tiver checado antes. Então, a gente passa pelo pressuposto aí. E isso já antes do aumento de fake news, né? Então, assim, se a gente não tem a confirmação de um fato, a gente não dá a informação no ar. Então, se você ouviu alguma informação, parte do pressuposto que ela foi checada anteriormente. A gente recebe o dia inteiro muita mensagem, mas muita mensagem. Algumas a gente já vê de cara que é muita besteira e aí nem vale a pena ir, mas algumas parece verdade, né? Que até a gente fala assim, mas será? Né? E aí a gente checa, né? Tipo de informação que aconteceu comigo quando eu estava no ar, por exemplo, aconteceu uns 2 meses atrás. Eu estava dando informações do trânsito no ar e chegou no WhatsApp um ouvinte falando assim, caiu um avião na roda ferroviária de Curitiba, né? Pô, caiu um avião, uma informação muito grande, né? E realmente tinha trânsito naquele lugar, né? E eu estava no ar, né? Então eu não conseguia checar aquilo, porque eu estava no ar naquele momento. O que eu fiz? Eu desliguei o microfone, falei para o pessoal que estava do meu lado, falei assim, a gente tem que checar isso, parece que o avião caiu. Mas eu não dei a informação no ar, né? Então ali é a responsabilidade, aquilo ali serviu como um alerta para a gente checar.
A gente foi checar, foi atrás e não tinha avião que caiu em lugar nenhum, então a gente checou com a Prefeitura de Curitiba, a gente checou com a Infraero, a gente checou com a própria rodoviária, né, para ver se tinha alguma coisa ali. Não perceber nada diferente. Não tinha nada diferente. O que tinha, na verdade, tinha obras na frente da rodoviária, e aí o trânsito estava gigantesco ali. E eu não sei o que a pessoa viu ali, que parecia um avião, ela falou, caiu um avião, né? A gente até ligou para a pessoa e falou assim, você está vendo o avião? A pessoa falou assim, não, parece, né, não sei o quê. Então, assim, esse é o tipo de checagem que, para quem está ouvindo, né, quem está como público, não percebe que algo aconteceu, mas que a gente checa o dia inteiro e às vezes nem vai para o ar justamente por ser algo que é um boato, é fake, né? Então, imagine a responsabilidade se a gente entra no ar e fala que caiu um avião e esse avião não caiu, né? Então, isso é o tempo todo. Um outro exemplo muito simbólico, que não aconteceu só com a gente, mas aconteceu assim com todos os veículos de comunicação. Lá atrás, nas eleições de 2014, aí sem mérito ou demérito com relação a qualquer candidato, né, não vou entrar no mérito da eleição, houve um grande boato, mas um grande boato, de que o doleiro Alberto Youssef, que era um dos primeiros delatores da Operação Lava Jato, teria morrido, né? Ele estava aqui na Polícia Federal em Curitiba, ele teria sido levado às pressas para o hospital e faleceu, e aí já começava a teoria do caos que mataram ele no dia das eleições, né? E aí a coisa foi ficando gigantesca, a gente foi atrás, checou, viu com a Polícia Federal, ele realmente tinha passado mal. Então olha aquilo que a gente falou de que às vezes tem um pedacinho de verdade. Ele estava num hospital em Curitiba, só que ele estava passando bem, foi algo assim pequeno, né? Ele estava, nem em maiores cuidados ele estava. E aí o que é engraçado daquilo para a gente relacionar com pós-verdade do fã-clube, né? Da pessoa ver o que ela ama em vez do fato. Eu lembro de eu entrar no ar e falar assim, ó, tá tendo essa informação, a gente acabou de checar, ele está no hospital, mas passa bem, não tem nada mais grave. No que eu falava isso no ar, as pessoas mandavam, é mentira, eu sei, eu tenho certeza que ele foi assassinado, né? Então ali o que tinha, o fato é o fato, né? A gente pode gostar ou não gostar do fato, mas aí um sentimento, uma paixão falava mais por determinado motivo, né? Um exemplo recente também, já que está falando das histórias, né? Também sem entrar no mérito da pessoa, quando o ex-presidente Lula foi trazido para Curitiba, aqui para a carceragem da Polícia Federal. Voltamos. Então, o caso que eu estava contando, assim, né? No dia, e daí de novo, sem entrar no mérito com nenhuma relação com relação ao político, não é isso, não é essa questão. Quando o ex-presidente Lula foi trazido para Curitiba, para a carceragem da Polícia Federal, havia uma expectativa de como seria isso, né? E se imaginava que ele viria num jato, num grande avião e tudo mais, né? E aí, todo mundo se surpreendeu quando ele chegou no aeroporto em São Paulo e ele estava, entre aspas, no teco-teco, né? Que era o avião a hélice, né? O que aconteceu ali? Quando aquilo apareceu, começou a chegar um monte de mensagem para a gente falando assim, ele vai pousar no aeroporto do Bacaxiri, porque é um avião a hélice, com certeza ele vai pousar no aeroporto do Bacaxiri. E aí, todas as informações que a gente tinha eram para Afonso Pena. E a gente já tinha isso confirmado. Por via das dúvidas, a gente checou novamente e a informação oficial é que iria para o aeroporto Afonso Pena. A gente falou, olha, ele vai para Afonso Pena. E aí chegava muita mensagem, eu tenho certeza, ele vem para o Bacaxiri e tal. Então é de novo a paixão falando mais que o fato, né? Então acho que isso também, e daí por isso até, eu acho que você ter me convidado, acho que aí é uma relação com o jornalismo, né? Então, no fundo, se você for olhar, esse é um momento de crise para o jornalismo, mas ao mesmo tempo é um momento que mostra a importância que o jornalismo tem para a sociedade. Porque é o jornalista que, por essência, vai checar os fatos, vai ver se a informação é verdadeira ou não. Eu sei que há correntes ideológicas, né? Situação, esse jornal tem uma linha editorial mais para um lado, mais para o outro. Mas uma coisa é quando o veículo está se posicionando no ponto de vista da opinião, num editorial, falando, nós aqui somos de tal lado, e outra coisa é o fato, né? O fato não tem como discordar, ele realmente foi para Afonso Pena, realmente o Alberto Youssef não tinha morrido. Então aí está a essência do jornalismo, né? De checar essas informações, né? Antes era o jornalismo que fazia isso, agora qualquer um pode compartilhar, o que não é ruim, só que a gente tem que saber dosar o que chega até a gente. Isso é uma das coisas que eu fico pensando direto e discutindo com os alunos em sala, né? Como você falou, do Pierre Levy e do outro autor. Né? Sempre tem o lado, né, o lado X, o lado Y, mas saber tratar com esse momento. Acho que a grande dificuldade é saber tratar. A gente fala muito sobre isso lá no Discutindo a Social Media. Nós tivemos agora na RD Summit em Florianópolis, um evento de marketing digital. 90% das pessoas falam sobre isso. Uma palavra que se destaca muito lá é a humanização, né? Muito fala robô, inteligência artificial. Tinha um painel lá onde as pessoas poderiam passar, tinham 13 mil pessoas, uma coisa gigante. As pessoas podiam passar e colocar ali o que elas consideram que seriam as tendências para 2019. Deu disparado lá, inteligência artificial, por exemplo. Mas também humanização, né, do processo. Humanos e máquinas, né? Mas humanos aprendendo a utilizar essa ferramenta maravilhosa.
Até quando? Que futuro você vê para isso? Até quando a gente vai se deparar com isso? Em 2 anos, 10 anos, é infinito? Como é que você percebe? Já estamos na pré-adolescência. Eu acho que é sem volta. Eu acho que esse caminho, a tendência é proliferar e cada vez mais a ferramentas que eu acho que daqui 5 anos, quando a gente for olhar, vão parecer muito embrionárias, né, do que a gente usa hoje. Então, primeiro que eu acho que é um caminho sem volta. O que eu acho que daí nessa questão que você fez uma relação muito boa da inteligência artificial com as pessoas, o que eu acho é que naturalmente a gente vai saber lidar melhor com essa tecnologia, saber que nem tudo que chega é verdade, que tem que ter um crivo, que as pessoas passam por esse crivo. Então, eu acho que a nossa relação com a tecnologia que está na pré-adolescência, a gente vai saber lidar melhor com essas coisas. E eu acho que, por exemplo, quando a gente tem muita discussão sobre fake news, quando a gente tem um espaço como agora que a gente está falando sobre isso, no fundo já é a sociedade discutindo e mostrando que a gente precisa resolver algumas questões, né? Então, eu acho que o caminho é sem volta, mas a gente vai saber lidar melhor com isso. Eu costumo sempre destacar, lá no curso que eu estou fazendo, a tecnologia ela evoluiu de uma forma muito rápida e nós não conseguimos acompanhar a pegada do negócio. Acho que deu uma travada no processo aí. E uma coisa que sempre chama atenção é o mundo mudou, parece que, eu tenho a impressão que o mundo mudou e foi bem na nossa vez. Sabe, a virada de chave, assim. Então, se você pegar dos 10 últimos anos, assim, as mudanças foram gigantescas. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando para o mundo. Uma câmerazinha, um estúdio. Algo que há poucos anos era impossível. Exatamente. Né? Há poucos dias, um candidato ganhou a eleição com 7 segundos de televisão. Confidencial para você, quando eu vi os candidatos lá, presidente, foi fulano com tanto minuto, falei, caramba, né, fulano com pouco minuto, o que será que vai acontecer? Será que realmente vai... E realmente, com 7 segundos, o presidente foi eleito, né, o futuro presidente foi eleito, com 7 segundos, não me engano, de televisão. Era 7 segundos. 7 segundos, né? Mas ele tinha tempo em outros lugares que as pessoas não estavam enxergando. Exatamente. Né? Por isso que o WhatsApp é uma rede fechada, você não enxerga o que está acontecendo ali. Né? Não é que ele tinha 7 segundos de exibição no meio clássico que é a TV. Agora, em outros lugares, tinha... Quando começou a campanha, eu falei, bom, de imediato, quando eu trabalhei com tempo com marketing político, imediato, fulano, então fulano agora com 8 minutos, outro com 5, falei, caramba. A tendência que... Tem a internet, né? Lembrei do Enéas, meu nome é Enéas, lembra dos poucos segundos? Lembrei da questão do case do Obama, falei, mas será que vai pegar tanto, será que vai surpreender dessa forma? E realmente foi uma ferramenta, sabe, como diria o outro, fenomenal, lembra dessa do fenomenal? Sim. Né? Uma ferramenta gigantesca. Então o mundo mudou, sim, foi bem na nossa vez. Talvez, eu imagino que daqui a 2 anos ou 4 anos, uma outra eleição, a reeleição, tentativa de reeleição do atual presidente, ou não sei, mas na próxima eleição presidencial, isso já seja tratado diferente, porque a cada eleição está amadurecendo mais, né? Eu não digo que a televisão vai acabar de forma alguma, o rádio não vai acabar, aquela velha discussão de sempre, não vai acabar, mas a adequação a essas novas, esse poder é uma coisa incrível, né? Essa coisa bonita que minha filha colocou, né? Essa coisa que é incrível, como a disseminação, como isso pode impactar. Nós estamos fazendo uma live que é focada para os alunos do curso de marketing, mas vai ser assistida por vários outros cursos que farão o ENAD, e quem quiser, vai ser disponibilizado o link no YouTube. Nós estamos falando aqui com uma das maiores referências, vamos divulgar isso um monte, né? Vai ser bem divulgado. Isso pode ganhar, ou não, um mundo, né? A gente não controla. Não controla. Não tem como controlar. A gente pode fazer uma colocação aqui equivocada, ou passar um número equivocado em 2 minutos, em 1 minuto a pessoa já vem com isso. É aquela história do check-in que você falou. Bom, estamos chegando nos minutos finais da nossa transmissão. Algumas observações aqui. Diego Barbosa. Aqui, ó. Ah, tá. Que susto, vamos lá. A fake news mais velha que conheço é uma suposta... Quando você lê ao vivo assim... Essa é sensacional, né? Quer explicar? Eu conto essa história. Eu sei a origem dessa fake. Então, eu vou ler aqui o que o Diego colocou e o professor acrescenta. A fake news mais velha que conheço é uma suposta carta feita em 1998, nossa, na faculdade, que diz que a seleção brasileira vendeu a Copa. Eu lembro dessa. Desde então, todo final de Copa, ela aparece só atualizando os nomes dos jogadores e os anos para convencer. Então, o que é legal disso aí? Isso aí eu uso em aula, esse exemplo, né? Porque aquilo que a gente falou, o boato sempre existiu, né? Agora a proliferação que é outra. Nesse caso, né? Quase todo mundo recebeu isso aí. Eu recebi muito na época, né? Que em 98 o Brasil perdeu para a França. Olha como tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente gosta tanto da seleção brasileira e a gente acha o nosso time tão forte que a gente acha impensável a gente perder, né? A gente perdeu, mas assim, não, tem que ter alguma coisa por trás. A gente não perderia aquilo. Isso é paixão falando mais do que o fato. O que acontece, daí acho que aí vale o valor do jornalismo, né? A ESPN, você pode procurar isso, acha fácil, foi atrás para descobrir como que isso aconteceu, né?
Essa mensagem que chegava, na época era por e-mail, né? A gente não tinha WhatsApp, falando que o Brasil vendeu a Copa e tudo mais, e tinha uma frase que era muito engraçada, que era assim, se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados, né? E quem assinava essa mensagem era um cara chamado Gunther Schweinstern, que é um nome super estranho, né? E ele sempre aparecia... Vai duvidar do Gunther e assim, era diretor de jornalismo da Globo, depois diretor de jornalismo da ESPN. O que a ESPN fez? Foi atrás do cara, né? Peraí, diretor de jornalismo da ESPN, acharam o cara, né? E aí é sensacional ter uma matéria da ESPN falando isso. O cara, ele caiu numa fake news também. Ele também caiu no boato, porque ele trabalhava, se não me engano, na Volkswagen. Chegou para ele essa informação por e-mail e aí ele repassou. Quando ele encaminhou, o nome dele da assinatura do Outlook ficou embaixo. E daí ele começou a virar o autor daquilo, mas ele foi só uma pessoa que replicou. E aí, realmente, de tempos em tempos, cada vez que o Brasil perde, vira isso aí. Voltamos, então, novamente. Vamos, então, finalizar essa live. Foi muito bacana, todos que participaram. Na sequência, nós vamos editar ali o vídeo, disponibilizamos no link do YouTube, passamos para todos. Amanhã já está liberado para vocês. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Aquiles, grande parceiro. Acho que sempre é legal falar, é um assunto do momento, é um assunto que precisa ser discutido e que aí a gente está pensando em ENAD, está pensando em umas outras coisas, mas com certeza é algo que está movendo a sociedade no momento, é algo que merece ser discutido. Valeu. Um beijo, um queijo, até mais. Tchau, tchau.